Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o Chelsea, que fez uma proposta pelo zagueiro Ibrahima Konaté do Liverpool. Galatasaray pretende fechar a contratação do goleiro Ederson junto ao Manchester City até o fim de semana. Real Madrid avalia o português Rodrigo Mora como eventual substituto para Rodrigo, que é alvo do Manchester City. Rômulo Cardoso será o substituto de Benjamin Sesko no Red Bull Leipzig da Alemanha. Grêmio espera uma resposta pelo atacante Roger Guedes até no máximo este fim de semana. Vamos falar também de várias contratações confirmadas e muito mais. Antes de tudo, já fortalece com seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais movimentações do mercado da bola nacional e também internacional. Sem mais delongas então, bora logo pro vídeo de hoje. Começando pelas transferências confirmadas. Sem espaço no Cruzeiro, o atacante Rodriguinho, de 22 anos, foi emprestado ao Ceará até o fim dessa temporada. Já o Fluminense anunciou ontem a contratação do atacante colombiano Santiago Moreno, que assinou até o fim de 2029. Aos 25 anos, o jogador deixa o Portland Timbers da MLS por pouco mais de 5 milhões de euros. O zagueiro Lianco vinha recebendo sondagens de times do exterior, porém o Atlético Mineiro anunciou ontem a sua renovação de contrato até o fim de 2029, e o jogador então não deve deixar o Galo neste momento. O Al Jazeera dos Emirados Árabes Unidos anunciou a contratação do experiente zagueiro brasileiro William Rocha, que tem 30 anos. Ele assinou por 2 temporadas e chega do CSKA Moscou a um custo de 5 milhões de euros. Recentemente o William chegou a ser especulado em times aqui do Brasil, como Inter, Grêmio e também o Santos, mas o negócio não foi adiante devido à alta pedida do time russo. O Colônia da Alemanha anunciou o jovem zagueiro Ran Vandenberg, que tem apenas 21 anos e assinou até o meio de 2030. O holandês deixa o Middlesbrough a troco de 8 milhões de euros. Já o Lyon da França anunciou a contratação do meio-atacante tcheco Adam Karabek, que tem 22 anos. Ele chega emprestado por uma temporada com opção de compra junto ao Sparta Praga da República Tcheca. Pelo empréstimo, o time francês já pagou 300 mil euros. O Parma da Itália anunciou a contratação do meia dinamarquês Oliver Sørensen, que tem 23 anos e assinou por 5 temporadas, após deixar o Midtjylland da Dinamarca a troco de 8 milhões de euros. Ainda na Itália, a Udinese contratou o jovem escocês Lennon Miller, que tem apenas 18 anos. O meia chega do Motherwell da Escócia a troco de 5 milhões e meio de euros. O atacante italiano Sebastiano Esposito, de 23 anos, foi novamente emprestado pela Inter de Milão e segue na Itália, agora no Cagliari, que tem uma obrigação de compra fixada em metas após o período de 1 ano. Já o Sassuolo confirmou a contratação do goleiro Muric, de 26 anos. Ele chega emprestado com opção de compra ao fim da temporada junto ao Ipswich Town. E o Como, também da Itália, anunciou a contratação do experiente atacante espanhol Álvaro Morata, que tem 32 anos. Ele chega emprestado junto ao Milan por uma temporada e com taxa de 1 milhão de euros. O contrato prevê também uma obrigação de compra fixada em metas. Morata estava emprestado atualmente ao Galatasaray da Turquia, que para liberar o jogador de forma antecipada, recebeu então cerca de 5 milhões de euros. Já o Milan confirmou a contratação do zagueiro belga Cony de Winter, que tem 23 anos. O jogador assinou até o meio de 2030 e deixa o Genoa, também da Itália, a um custo de 20 milhões de euros, mais uma quantia em bonificações. Livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid, o zagueiro belga Axel Witsel, de 36 anos, assinou por uma temporada com Girona e seguirá então na La Liga nesta temporada. Diakité é o mais novo reforço do Bournemouth. O zagueiro francês de 24 anos foi comprado junto ao Lille da França a troco de 35 milhões de euros. E o Newcastle confirmou a contratação do zagueiro alemão Malik Thiaw, que tem 24 anos e chega do Milan a um custo de 35 milhões de euros. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Teve alguma contratação que você gostou bastante deste vídeo? Então já deixa aqui nos comentários. Segundo publicação do site Globo Esporte, o Vasco da Gama encaminhou a saída do zagueiro João Vitor para o futebol russo, mais precisamente para o CSKA Moscou. A proposta apresentada ao time carioca seria de 4 milhões de euros, e o jogador já acenou positivamente, visto que ele não passa um bom momento no time carioca. Enfim, a negociação está em sua fase final e o jogador está muito próximo de jogar no futebol europeu. O São Paulo busca o reserva de imediato para o goleiro Rafael, após Andrei ser emprestado ao Juventude. E a bola da vez seria Matheus Mendes, que tem 26 anos, pertence ao Atlético Mineiro, mas está atualmente emprestado ao América Mineiro. Segundo informações do portal Goal, o tricolor fez uma sondagem à staff do jogador para entender as condições junto ao Galo, onde até o momento nenhuma proposta foi feita. O Fluminense atravessou o São Paulo e acertou a contratação do zagueiro Igor Rabelo, que pertence ao Atlético Mineiro. A proposta salarial apresentada pelo time carioca ao jogador
seria maior do que a do time paulista, por isso então convenceu o jogador. Segundo o site Globo Esporte, resta apenas o Atlético Mineiro liberar o jogador, o que não deve ser um empecilho, já que ele tem contrato somente até o fim do ano e não é uma unanimidade. Já o jogador assina com o Flu até o fim de 2027. E os próximos dias serão bem decisivos para o Grêmio acertar ou não a contratação do atacante Roger Guedes. Segundo o site Globo Esporte, o tricolor gaúcho espera por uma resposta até no máximo este fim de semana, seja ela positiva ou negativa. A ideia é fechar com o jogador, mas caso então o negócio não avance, buscar uma nova alternativa no mercado, visto que a ideia do clube era já ter conseguido contratar o jogador. E o Cruzeiro encaminhou a contratação do atacante colombiano Luis Sinisterra, que tem 26 anos. Segundo o site Globo Esporte, o negócio com o Bournemouth gira por um empréstimo de uma temporada e com opção de compra vinculada após isso. A fonte destaca então que os moldes já estão acertados entre os clubes e restam apenas alguns detalhes burocráticos. Por sua vez, o colombiano atua pelas beiradas do campo, setor em que Leonardo Jardim considerava como grande prioridade para a sequência dessa temporada, e então agora tem um bom reforço para o ataque. E o Palmeiras não tem interesse de vender o atacante argentino Flaco Lopes nesta janela, revelou o jornalista André Hernan. O Monterrey do México havia sinalizado interesse de fazer uma proposta pelo jogador, na casa de 19 milhões de dólares, porém o Verdão não tem o menor interesse de avançar com as negociações. Lembrando que na última janela, o River Plate da Argentina chegou de fazer uma proposta, que também foi recusada pela equipe paulista. Real Betis da Espanha e o Feyenoord da Holanda fizeram sondagens pelo zagueiro argentino Santiago Ramos Mingo, que tem 23 anos e pertence atualmente ao Bahia. A informação é do jornalista argentino Germán García Grova. Avaliado em 6 milhões de euros e tendo contrato com o Bahia até o fim de 2029, o defensor vê com bons olhos voltar à Europa. Porém, o time baiano não teria o menor interesse de perder o jogador agora. Bom, até o momento apenas sondagens e nada de propostas. West Ham, Napoli, Juventus, Benfica e Porto verificaram a situação recentemente de Georgi Sudakov, que pertence ao Shakhtar Donetsk. Pelo menos foi o que revelou o jornalista turco Ekrim Konur. O meio-atacante tem apenas 22 anos e só será vendido por algo na casa de 40 milhões de euros. Até o momento, não há propostas. Segundo o jornal britânico The Athletic, o Leeds United acertou a contratação do centroavante Dominic Calvert-Lewin, que está atualmente livre no mercado após passagem pelo Everton. O inglês de 28 anos agora faz os exames médicos e na sequência assina o contrato, chegando sem custos de transferência. Segundo o Florian Plettenberg da Sky Sports, o Leipzig da Alemanha já tem um substituto para Benjamin Sesko. Trata-se do brasileiro Rómulo Cardoso. As partes alinham os últimos detalhes da transferência, porém já existe um acordo com o Göztepe da Turquia, que será um valor na casa de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bonificações, e o jogador chega com uma grande moral, onde foi destaque na Turquia na última temporada e um artilheiro. Agora o jogador de 23 anos faz os exames médicos e na sequência assina um contrato de 5 temporadas com a equipe alemã. Já o Milan da Itália acertou a contratação de uma jovem promessa do futebol suíço, que é o lateral direito Zaccaria Atekami, que tem apenas 20 anos. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o time italiano pagará cerca de 10 milhões de euros ao Young Boys da Suíça, e o jogador agora faz os exames médicos e na sequência assina um contrato de longa duração. O Galatasaray da Turquia está pressionando o Manchester City para conseguir fechar a contratação do goleiro brasileiro Ederson até no máximo este fim de semana. O time inglês está pedindo algo na casa de 15 milhões de euros pelo jogador, enquanto o time turco pretende pagar apenas 10 milhões, e é justamente isso que atrapalha as negociações. Por sua vez, Ederson está disposto a deixar o City e aceita uma boa redução salarial. Por isso então as negociações continuam e os clubes então buscam chegar a um acordo. A tendência é que o brasileiro deixe o time nesta janela. A informação é do jornalista Rudy Galetti. E segundo o portal inglês Team Talk, o Chelsea fez uma proposta pelo zagueiro Ibrahima Konaté, que pertence ao Liverpool, porém está no último ano de contrato e é alvo também do PSG e ainda do Real Madrid. A diretoria do time inglês resiste e não pretende liberar o jogador agora, ainda mais para um rival direto de liga. O Liverpool até tenta a renovação de contrato, mas isso parece bem distante. Enfim, a proposta que foi apresentada pelo Chelsea seria na casa de 50 milhões de euros. Até o momento então, não teve uma resposta oficial. E caso perca Rodrigo para o Manchester City, o Real Madrid pode ir atrás de uma jovem promessa do futebol português. Estamos falando do talentoso Rodrigo Mora, que se destacou com o Porto na última temporada e é tratado como muito promissor. Segundo informações do portal espanhol Fichajes, o time merengue vê o português como uma boa alternativa a curto e longo prazo, e ele seria uma grande prioridade do técnico Xabi Alonso, caso então o brasileiro saia agora. Bom, até o momento nas negociações, muito menos propostas, mas é um jogador então, segundo a mídia espanhola, que está na mira do Real Madrid caso o Rodrigo saia. Só destacando que o jovem de 18 anos é alvo também de times do futebol inglês e do PSG. Ele só deixaria o Porto agora pelo valor da multa contratual, que está na casa de 70 milhões de euros.
Enfim, o que você acha? Rodrigo Mora se encaixaria no Real Madrid? Será que por lá ele seguiria os passos de Cristiano Ronaldo? Comente aí. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Se gostou, já deixa o seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia e até o próximo vídeo. Um forte abraço.